Rebobinando Sonhos, especial anos 90. Hoje iremos contar um pouquinho da trajetória do mestre padeiro Benjamin Abraão, o cara que certamente fez você ter o teu primeiro caderno de receita nos anos 90. Olá galera, sejam bem-vindos ao nosso canal Cozinhando com Brunão. Hoje nós vamos dar início à nossa nova série do canal, chamará Rebobinando os Sonhos. É isso aí. Então nós vamos entrar numa nostalgia de receitas, equipamentos, do que foi mudando aí dos anos 90 para cá, que foi mais ou menos aí a época que eu comecei a gostar de padaria, comecei a mexer mais com cozinha, lá nos anos 90, foi um pouquinho de tempo atrás, mas é isso aí, vamos fazer essa nostalgia do tempo comigo e eu espero que vocês curtam, que vocês vão curtir bastante. Já deixei aqui uma referência que foi um carro que nós tivemos na época, uma variante, foi o carro onde eu aprendi a dirigir, tá bem bacana, já comprei ali esse quadro e deixei aí para vocês curtir. Quem aí já teve uma variante ou aprendeu a dirigir numa variante assim como eu, já deixa aí nos seus comentários aí, já comentem aí e vamos fazer a primeira homenagem, no Rebobinando Sonhos, do Sr. Benjamin Abraão. E aí, quem conhece, quem já assistiu Benjamin Abraão? É isso aí, Benjamin Abraão foi um dos mestres dos magos na panificação. Infelizmente nos deixou lá em 2001, tá? Então a minha primeira homenagem ao Sr. Benjamin Abraão, que começou a tua vida, a tua carreira na panificação vendendo sonho. É isso aí. Por isso a minha homenagem, singela homenagem, bem humilde a esse grande mestre da panificação, Sr. Benjamin Abraão. Então vamos começar aqui a nossa receita, tá? Eu vou tentar ser o mais fiel possível à metodologia que eu aprendi com Benjamin Abraão e vamos utilizar a mesma técnica, tá? Eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo. Vou pegar um pouquinho dessa farinha aqui, vou trazer aqui para o meio e colocar um pouco de fermento seco, Tenho aqui 3 gramas de fermento. Vou misturar aqui, bem no centro, esse fermento junto com a farinha. E vamos colocar leite. Você pode utilizar água também, ok? Eu dei preferência aqui para o leite, que vai me dar mais umidade no nosso sonho. Tá vendo aqui que eu estou misturando esse fermento na farinha e fazendo uma pequena esponja aqui no centro. Isso vai fazer com que o nosso fermento comece a agir. Nós vamos deixar essa esponja aqui, tá descansando por aproximadamente 10 a 15 minutos. Para que ela começar a fermentar, nós vamos dar continuidade à receita. Isso aí, galera, então começou a minha esponja aqui, fermentou. Veja como que ela tá aqui, tá? Deixei meia horinha essa esponja coberta. E agora nós vamos para a próxima etapa. Vou adicionar aqui açúcar, 100 gramas de açúcar, 3 unidades de ovos, sal, são 4 gramas de sal,
e manteiga, 30 gramas de manteiga. Vamos misturar. Lembrando que quem tiver batedeira pode fazer na batedeira. Eu quero fazer o método manual. Vamos dar continuidade aqui. Estou usando aqui uma colher de pau. E daqui a pouco eu já começo a misturar manualmente. Aqui, galera, é importante você ir absorvendo, puxando a farinha aos poucos, e você vai vendo se é necessário adicionar leite, tá? Ou pode ser água também, tá? Sem problema nenhum. Então o leite vai dar um pouquinho mais de umidade, mais de maciez aí pro nosso sonho, beleza? Aqui já vamos colocar a mão na massa. Assim a gente vai sentindo mais a hidratação dessa massa. Se você tem espaço na bancada, já pode virar ela na massa, na bancada, né? E vai fazendo a tua massa na mesa mesmo. Como a minha aqui é pequena, eu prefiro fazer na bacia, assim eu consigo controlar mais. Vou adicionar mais um pouco de leite. Importante que essa massa fique bem hidratada, tá? Nós aí geralmente acaba achando que a massa tá mole, né? E quer colocar mais farinha, mas não. A massa é bem hidratada mesmo, tá bem mole. Quanto mais umidade, mais macio vai ficar a nossa massa aí depois. E o legal do sonho é que você não precisa trabalhar muito ela, né? O importante é deixar ela descansar bem. Vamos usar aqui uma espátula, né? Uma espátula que o nosso mestre aí se referia como puxa-saco, né? Quem lembra aí? O senhor Benjamin Abraão chamava a espátula aí de puxa-saco. Bem bacana. Puxa-saco, o termo aí porque ela limpa bem, né? Que ela retira todo o conteúdo do saco de confeitar. Tá? Por isso que era utilizado esse termo puxa-saco. Isso aí. Vou soltar aqui nossa massa, vai ficar mais fácil. Lembrando de raspar bem aqui, ó. Esse conteúdo faz parte da receita, então não podemos deixar de fora. Quem tiver acesso a ovo caipira, fica ainda melhor, tá, galera, essa massa.
bonita que tá ficando. Agora eu vou deixar essa massa aqui, ó, de novo dentro da nossa bacia, tá? Se você quiser pode enfarinhar um pouquinho, sem problema nenhum. Vamos cobrir ela e vamos deixar descansar por mais meia hora, tá ok? E nós já voltamos aí com o próximo processo. Enquanto isso, vamos deixar aí um pouquinho da história do Sr. Benjamin Abraão para vocês curtirem. Uma hora depois, a massa do sonho já pré-fermentada. Dá uma olhada, que coisa mais linda, galera. Show de bola. Veja aqui. Então, lembrando sempre de usar um plástico, tá? Para cobrir essa massa. Vamos utilizar aqui um pouquinho de farinha. Só ficar um pouquinho de farinha. E vamos retirar nossa massa aqui e vamos tombar ela na bancada. Linda a massa, né? E aí, o que acharam? É o que eu sempre falo, o cara que me ensinou sabia, né? Isso aí. Então, eu vou pegar aqui, ó, a nossa massa e vou fazer uma tira aqui, uma embilha, né? Que nós chamávamos. E vou tirar os pedaços de sonho aqui, ó, com a mão. Se você quiser usar uma balança aí, pode usar, tá? Mas vamos fazer como nós fazíamos aí nos métodos mais antigo possível, né? Não tão antigo assim, né, Brunão? É só anos 90, né? Então a massa cortada, tá? Dividida, aproximadamente 70 gramas a 80 cada pedaço de sonho. Eu vou fazer uma aqui na palma da mão, para ficar fácil para vocês verem. E girando ela aqui, ó. Boleei, fecho bem o fundo da massa. Tá pronto um sonho. Vamos fazer mais um. Palma da minha mão. E eu venho girando, ó. E aqui eu fecho bem o fundo para que ele não abra. Então, vamos fazer agora na mesa, que é o mesmo processo da mão. Nossas massas boleadas, agora vamos colocar ele para fermentar, tá? Cobrir ele com um pano. Ele vai fermentar aproximadamente aqui 1 hora e 40. Nascido em Franca, interior de São Paulo, Benjamin Abraão, aos 10 anos de idade, começou a sua trajetória na padaria, lavando forma. Aos 13, assumiu a produção da confeitaria. Aos 18 anos, se alistando no serviço militar, Benjamin passou a ser goleiro de um time de várzea da cidade. Logo depois, Benjamin foi empresário de um ramo circense, onde viajou várias cidades do Brasil. Mudou-se para Ponta Porã, aonde conheceu a tua esposa. Decidido ir tentar a sorte em São Paulo, Benjamin Abraão, junto com a tua esposa, alugou o forno de uma padaria, em troca de produção de empadas para o dono da padaria, aonde ele produzia os sonhos e iriam vender na feira no dia seguinte. Anos depois, monta a tua primeira padaria à la espanhola.
Devido ao esforço de Benjamin Abraão e tua família, 10 anos depois inauguram a padaria Barcelona. Em 1987, é inaugurada a padaria Mundo dos Pães. Devido ao grande sucesso, Benjamin Abraão começou a ser requisitado em capas de revista, livros e programas de TV, aonde deixou todo mundo com água na boca com suas receitas na televisão brasileira. Vamos agora para o nosso creme de confeiteiro, que será o recheio do nosso sonho. Tenho aqui 500 ml de leite integral. Vou ligar o nosso fogo. Isso, agora fumegou. Então aqui, ó, eu tenho amido de milho, tá? São 50 gramas de amido, 4 gemas, 250 gramas de açúcar. Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou pegar a nossa gema, tem uma tigela aqui, ó, vazia. Pegar a nossa gema de ovo, misturar o açúcar, um pouco dele aqui, ó, e a outra metade eu coloco direto aqui no fogo. Com o auxílio de um misturador fouet, eu vou diluir aqui a nossa gema. Interessante, turma, fazer esse processo, tá? Para não ficar com cheiro e nem resíduo do ovo na nossa receita. Eu vou colocar aqui agora algumas gotas de baunilha ou vanilina, tá? Vou ver o que você tiver aí, você pode adicionar. Bem pouquinho, porque eu não quero um sabor muito intenso. E ela é bem forte. Vou colocar aqui agora o nosso amido de milho, que será o nosso espessante. Maravilha. Então, lembrando aqui, ó, quem não tiver acesso à gema de ovos caipira, fica ainda melhor, tá ok? Agora nós vamos pegar essa mistura aqui, ó, e colocar ela no nosso leite. Lembrando aqui que o leite ainda está frio, tá? Não aqueceu ainda. Se tivesse quente, você não poderia colocar diretamente, tá? E ia acabar empelotando muito fácil e queimando as gemas, né? Então essa mistura aqui já evita de queimar a gema. Vamos limpar bem aqui. E agora vamos misturar aqui até cozinhar esse nosso recheio. E aí, galera, estão curtindo a receita? Curtindo a ideia da nossa homenagem aí, né, aos anos 90, aos confeiteiros e padeiros que fizeram bastante parte da minha história, eu garanto que de muitos padeiros aí também, né? Espero que vocês estejam curtindo. E não esquece de compartilhar esse vídeo, né, galera? Passa aí pro Facebook de vocês, pro Instagram.
Bem facinho, vai lá, copia o link e manda pra galera aí aprender a fazer. Se você conhece algum colega padeiro, algum colega que é confeiteiro ou confeiteira, já encaminha lá para eles vão curtir. Garanto para vocês que vocês vão curtir bastante. Aquela dona de casa que assistia lá o senhor Benjamin Abraão no Note a Note. Que importante, já diluiu, agora a gente diminui, tá, a velocidade, só para não deixar grudar mesmo no fundo da panela. Lembrando que esse recheio não se torna forneável, tá? É um recheio para usar a frio. Para a gente fazer ele forneável já é outra receita. Começando a entrar em ebulição, começando a ferver o nosso leite. Agora vai começar a espessar, né? A engrossar. Eu abaixo um pouco o fogo, tá? Galera, esse é um creme básico na confeitaria, tá? Então é importante que vocês aprendam a fazer ele, que vocês vão utilizar ele para muitas e muitas receitas, não só para o sonho. Importante aqui, ó, uma dica. Eu tô fazendo aqui com meio litro de leite, tá? Então sempre é importante deixar cozinhar um pouquinho esse creme. E veja aqui a cremosidade, olha ele caindo, que bonito, cara. Aí o que eu vou fazer agora, galera? Vamos colocar um pouquinho de margarina nele, perdão, né? Vamos usar manteiga, né? Galera, cozinhou o nosso creme, ó, veja que bonito que ele fica. Entrou em ebulição, cozinhou, agora vamos colocar aqui, ó, umas 20 gramas de manteiga. E vamos misturar bem, para ele ficar bem cremoso. Ainda mantenho aqui o fogo ligado. Essa manteiga vai dar a diferença no creme, tá? Então é a receita do mestre Benjamin Abraão, né? Com um toque a mais aí, que nós adicionamos a manteiga. Beleza? Agora eu vou colocar ele num pote e vamos cobrir. Isso aí, ó. Vamos passar aqui o creme para um pote. Ficou lindo, bem cremoso. Então siga as dicas para que o teu creme fique lisinho, não empelote. Fica mara. Vamos usar aqui um saquinho plástico, tá? Esse saquinho tipo de freezer, saquinho de feira. E vamos cobrir, ó, em contato com o creme.
Por que, turma, em contato com o creme aqui, ó? Porque senão o teu creme vai criar nata, tá? Vai ficar aquela camada, aquela crosta grossa, não fica bacana, tá? Vamos levar ele para refrigeração para a gente rechear o nosso sonho depois ele estiver frio. Voltando com o nosso sonho aqui já fermentado, 2 horas de fermentação, você consegue pegar ele, tá? Ele não baixa tranquilamente, tá? A massa tá ótima. Agora nós vamos levar ele para fritura. Galera, vamos começar aqui então a fritura dos nossos sonhos, tá? Importante que seja em óleo abundante, tá? Que tem mais ou menos 1 litro de óleo. Outra coisa, a temperatura, tá? Ó, eu deixei aquecer aqui mais ou menos, para quem tiver termômetro em casa, uns 150 graus, tá? Agora vamos colocar o nosso sonho assim viradinho para baixo mesmo. Veja que ele mal começa a borbulhar. Porque se eu colocar ele em temperatura muito quente, o que vai acontecer? Ele vai sapecar, só pegar cor e não vai dourar. Não vai assar por dentro, né? Melhor dizendo. Ele vai dourar por fora, mas por dentro vai acabar ficando cru. Tá ok? Então, sonho ele leva mais ou menos aí uns 10 minutos para fritar cada leva de sonho, tá? Se colocar menos tempo que isso, a probabilidade dele ficar cru é muito grande. Então deixa ele fritar tranquilamente, uns 5 minutos de um lado, vira depois do outro. Outra coisa muito importante aqui na fritura é evitar de ficar virando ele, tá? Espera ele dourar bem de um lado, depois tu tomba e vira do outro lado, para ele evitar de encharcar também. Beleza? Então vamos aí mostrar uma etapa de fritura para vocês, passo a passo aí, para vocês não perderem nada. Vou aumentar só um pouquinho aqui o fogo, tá? Tá numa boca mais baixa do meu fogão, mas é importante fritar na temperatura bem baixa. E quem tiver fritadeira, tá? Em torno de 150 graus é o ideal. Ó, galera, vamos fazer aqui a nossa primeira virada do sonho. Ó que dourado bonito que ele tá ficando. Abaixo mais um pouquinho o fogo. E vamos deixar ele fritar aí por mais uns 5 minutos. Enquanto frita aqui o nosso sonho, vamos colocar aqui o açúcar com canela, né? Pra gente passar o nosso sonho. Então não tem uma medida correta aqui, tá? Você pode fazer bastante ou pouquinho, vai depender da quantidade de sonho que tu vai fazer. Então, vou colocar aqui açúcar e canela. Eu gosto de bastante canela. Quem gosta de menos, utiliza menos. Tá? Quem gosta de mais canela, põe mais canela. Eu vou colocar um pouco mais aqui, ó. Eu curto que fica bem intenso o sabor da canela. É importante você passar o sonho aqui no açúcar com ele ainda quente. Tá? Saiu da fritura, já passa aqui no açúcar com canela, para ele aderir bem esse sabor, tá? Essa aparência que fica bem bonito no nosso sonho.
Se deixar esfriar, depois ele não pega bem, não fica legal. Aí, galera, mais 5 minutinhos desse lado. Ó, que bacana. Vou pegar uma outra aqui para ajudar a não tombar. Ó, veja a marquinha ali, ó, cinta, que deve ficar no sonho. Fica bem bonito. Agora vamos colocar ele aqui, ó, no nosso açúcar com canela. Direto, tá? Não precisa escorrer. Direto aqui no açúcar com canela. Vou deixar aqui no fogo baixinho. Minha bacia é pequenininha aqui, mas dá um jeitinho da gente passar ele bem bacana aqui para vocês verem, ó. Que top. Show de bola, ó. Falei que eu aprendi com o cara que sabia. E já vendi muito sonho, cara. Nossa, eu fiz muito sonho já na minha adolescência para vender. Então, é matar a saudade mesmo, né? Pra gente relembrar aí os anos 90 mesmo, cara. Vendia sonho numa cesta, galera. Colocava um balaio numa cesta e eu vendia sorvete no carrinho. Eu apoiava ali, né, o sonho, e tinha época que eu saía também com cocadas. Dependia muito de como que estava o preço do coco, né? Era meio sazonal. Tinha época que dava para vender cocada, né? Cocada, quebra-queixo. Mas sabe que coco varia muito o preço, né? Então tinha época que não compensava aí trabalhar com coco, né? Então a mãe fazia sonho, eu ajudava, né? Já quando moleque. E saía vender sonho na rua, eu e meu irmão. Então, galera, aqui é a primeira etapa, tá? Depois eu vou fritar o restante aqui, não vou fritar tudo para vocês agora, que senão vai ficar muito longo o vídeo e vocês vão mandar o Brunão ir para PQP, né? E daqui a pouco eu já volto mostrar para vocês como rechear e lembrando que nós temos que finalizar o nosso creme de confeiteiro. Beleza? Então, galera, agora vamos bater o nosso creme. O nosso creme de confeiteiro, tá? Aí ele fica assim numa consistência mais firme, tá? Que para sonho é importante que ele fique mais firme para não ficar um recheio vazando conforme você, o teu cliente aí for morder o sonho, né? Então, para ele dar uma cremosidade bem bacana agora, nós vamos bater ele em batedeira. Mas se for utilizar ele para rosca ou alguma outra coisa assim, não é necessário, mas para sonho, né, para recheio do sonho, que você come ele frio, fica legal você bater ou para usar numa torta, coisa assim, né? E é um recheio bem versátil, você consegue fazer muitas receitas com ele. Então, eu vou bater agora na batedeira, bem rapidinho. Vamos ver a cremosidade agora. Ó, veja já a diferença só de bater o creme. Fazer bem pertinho aqui da câmera para vocês verem. Ó, cor sem nada de corante e ele demora para cair. Ó. Tá, ele demora um pouquinho para cair da colher, justamente para ser um recheio mais consistente. E agora eu vou limpar minha bancada aqui para nós rechearmos o nosso sonho.
Então, nosso sonho aqui, galera, ó, já vou cortar um aqui para vocês visualizar como que ficou o meio. Importante, uma faca de serra. Vamos cortar bem nessa marca onde fica aqui da gordura, tá, do óleo. E vamos abrir aqui, ó, para vocês verem que bonito o miolo desse sonho. Bem fofinho, bem macio. E agora nós vamos rechear o nosso sonho. Eu vou usar aqui um saco de confeitar descartável e um bico, tá? Aqui vamos usar um pitanga, mas vocês podem usar qualquer tipo de bico aí, pode ser um bico liso também, sem problema nenhum. Aqui muita gente tem dúvida, tá? Sempre meus alunos me perguntam aqui como cortar essa parte do bico depois que coloca na manga, que às vezes acaba, né, passando o bico direto quando não tá com a matriz. Então eu uso uma faca, venho bem aqui, ó, um pouquinho para baixo do bico, ó, tá? E faço um risco com a faca, ó. Bem rasinho esse risco, só para cortar o plástico. E puxo, ó. Tiro a rebarba do saco de confeitar e veja, ó, meu bico tá bem firme dentro do saco. Tá? Acontece muito de colocarem o recheio e acabar escapando, porque cortam muito aqui em cima. É importante cortar bem lá embaixo, ó, e cortar depois de colocar o bico só. Beleza? Então fica aí uma dica para vocês. Vamos colocar aqui o nosso saco de confeitar e o nosso creme. Eu sempre aconselho não encher muito, não ficar pesado aí para vocês pingar ou rechear, né, o sonho. Retira um pouquinho do excesso. Vamos pegar aqui, ó, o sonho e fazer bem pertinho aqui para vocês verem. E vou colocar o recheio. Fecha. Ó que lindo que fica. Eu vou acomodar ele aqui, ó. Vou fazer mais alguns, né? Vou fazer mais uns 2 aqui para vocês visualizar. E aí eu faço todo o acabamento deles e venho mostrar o resultado para vocês. Então, pego o meu saco de confeitar, bem simples, aí giro, ó. Opa! Ó. Tá bem simples, bem bonito. Galera, como de costume, vocês sabem que eu não passo o custo para vocês venderem, tá? Até porque pode variar muito de região para região. Então eu sempre aconselho, façam o custo conforme a receita, tá? Eu vou deixar a receita aí bem certinho para vocês e vocês façam o custo do que vocês gastaram. Por quê? Porque o preço que eu gastei no produto pode não ser o preço que vocês irão gastar aí para vocês na sua casa, tá? Então, para não passar nada errado para vocês, tá? Olha que maravilha, galera. Vou terminar aqui e já volto a mostrar ele para vocês. Isso aí, galera, então vamos voltando com o sonho finalizado, ó. Renderam 12 sonhos, tá? Eu pesei, ficou aproximadamente 140 gramas cada unidade. E ainda sobrou um pouco de creme de confeiteiro aqui, ó, que dê para rechear em mais ou menos umas 2 unidades de sonho. Maravilha, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.